compartilhar a minha tela. Tirar uma foto aqui, tá? Da página 92. Página 92, ela tem esses 4 exercícios. Mas antes de começar a resolver, vamos relembrar o que é uma elipse e quais são os elementos da elipse, né? Então, você olhando a elipse, esse contorno em vermelho, ela, assim, a grosso modo, a olho nu, ela parece uma circunferência, só que ela tem propriedades diferentes de uma circunferência. Ela é como se fosse uma circunferência achatada nos polos. Então, a elipse, ela possui 2 focos, foco 1 e foco 2, tá? Se você pegar um ponto qualquer, um ponto P, ó, acompanhe minha setinha, faz de conta que aqui é um ponto P. E você calcular a distância desse ponto ao foco 2 e somar com a distância até o foco 1, o resultado é uma constante. Então, vamos lá. Se eu tivesse um ponto aqui, a distância desse ponto ao foco 1 mais a distância desse ponto ao foco 2, ela é uma constante, é o tamanho do eixo maior. Então, a soma dessas distâncias é igual a 2 vezes o A. Ó. Quem que é o A mesmo? Opa, o A é metade do eixo maior. Eixo maior é onde os focos da elipse vão se encontrar. Nesse caso aqui, ó, no eixo X, na horizontal, tá? Então, vou compartilhar essa imagem aqui que fica mais fácil, ó. Eixo maior em vermelho e, consequentemente, eu vou ter o eixo menor em azul. Lembrando que ela pode estar na vertical também. E aí nós vamos para as nomenclaturas, né? O eixo maior, qual é o tamanho dele? É 2A, tá? Então, metade dele vale A. O eixo menor, metade dele vale B. Oi? Tem uma pessoa da chamada que mandou mensagem, ela falou que não tá te ouvindo. Mas vocês estão me ouvindo? Eu tô. Você acha que eu peço pra ela sair e entrar de novo? Porque eu não sei, eu não cliquei em nada de diferente aqui. Deixa eu só ver. Quem que é? É o Leonardo? É a Isa. Isa? Isso. Eu não sei se eu consigo. Bom, aqui tá normal o dela. Vou falar com Tenta, ela agora um Isabela, pouquinho. tenta sair e entrar de novo. Sai e ingressa de novo. Ela não tá te ouvindo, pera um pouquinho. Manda mensagem pra ela, então. Continuar que a aula tá sendo gravada, né? Então. Tá, então a Isabela teve esse probleminha, ela vai sair e entrar, mas a aula está sendo gravada, depois ela pode vir, tá? Então vamos lá. Então, eixo menor, medida dele é 2B, metade dele é B. Distância focal. O que é distância focal? A distância de um foco a outro. Lembrando que a distância do foco até o centro mede C, né? Então, a distância de um foco ao outro, do F1 ao F2, mede 2C. Outra coisa que nós temos de muito importante na elipse é o seu grau de achatamento. Esse grau de achatamento é chamado de excentricidade, tá? E o cálculo da excentricidade, eu vou pegar o C e dividir pelo A, tá? Ou seja, distância do foco ao centro dividido pela metade do eixo maior. E aí nós temos a relação de Pitágoras para trabalhar, tá? Então, tá aqui nossa elipse, um pouquinho maior para a gente ver as nomenclaturas. A questão do achatamento, né? É um valor entre 0 e 1, porque não pode ser 0. Se o achatamento for 0, não tem achatamento, ela é uma circunferência perfeita. Se o achatamento for exatamente 1, ela é uma reta, tá? Então, por isso que é entre 0 e 1, tá? Ó, não tem o achatamento, circunferência, achatamento igual a 1, ela acaba se tornando uma reta. Então, por isso que varia entre 0 e 1. Tudo bem? E aí nós vimos também que a elipse nem sempre está na horizontal. Os focos dela pode estar na vertical. E aí nós só trocamos aqui o A pelo B. Então, lembrando, os focos sempre vai estar no eixo maior, tá? Eixo maior é o eixo A. Se eu tenho aqui que os focos estão no meu eixo Y, então o meu A ao quadrado vai ficar embaixo do Y ao quadrado, tá? Então a gente só muda a parte de baixo. Outro item também, aquelas duas equações, nós vimos quando a elipse ela tem centro na origem. Mas ela pode não ter centro na origem. Pode ser, por exemplo, centro 2 no 3,
X vale 2, Y vale 3. E aí, o que você tem que fazer? Quando você calcula a distância do ponto, aqui, ó, o centro é zero, né? Zero no zero, você tem um ponto, vai ficar x do ponto menos o x do centro. Aí, vai ficar x, certo? Y do ponto menos y do centro. Y menos zero, y. Por isso fica o y ao quadrado. Aqui, como você tem valores diferentes de zero, então você tem que lembrar de subtrair. Então, vai ficar x do ponto menos x do centro ao quadrado, y do ponto menos y do centro ao quadrado, tá? Mesma coisa, a diferença que ela tá na vertical, que vai inverter é o a ao b ao quadrado, tá? Nós vimos alguns exemplos na aula passada. Esse exercício 20 tem na atividade, eu acho que é um dos últimos, é o último, né? É o 20. E ele é muito parecido com o exercício 4 da página 92, tá? Resolveu, calcular a excentricidade, citei alguns exemplos aí da importância da elipse na física. Coloquei até 2 vídeos aí para vocês assistirem. Bem legal aqueles vídeos que explicam as leis de Kepler, tá? E aí ficou combinado que hoje nós iríamos resolver os exercícios da página 92 do livro. Então, lá no finzinho da página 92, tem 4 exercícios super fáceis. O primeiro, ó, tem 3 figuras, A, B e C, e ele fala o seguinte, ó, bem simples também. Determine as equações das elipses seguintes. Antes de começar, Isabela, você está me ouvindo? Você consegue me ouvir? Você pode responder? Ela não tá na chamada. Não tá? Eita. Então... Ela saiu porque ela falou que não tá, como ela não tá ouvindo, ela vai ouvir a aula depois. Tá. Aí eu perguntei pra ela se tinha alguma opção de desativar o áudio, sem querer desativou, o Tiz é meio doido. Entendi. Então tá, depois ela assiste, então, disponibilizar depois na plataforma, tá? Então, eu quero encontrar a equação da elipse, essa primeira aqui em azul, o que nós temos de informação? Então, é muito importante saber os elementos da elipse. Então, ó, o eixo maior tá no eixo X, então eu tenho foco 1 e foco 2, tá? Então, esse 13 é o valor do meu A. Então, 26 seria a medida do meu eixo maior, 2 vezes o A, tá? Esse 5 é o valor do meu B. 10 seria o valor do meu 2B, a medida do meu eixo menor. Então, para eu calcular a equação reduzida aqui da elipse, o que eu preciso? Eu preciso do valor do A e do B. Então, nós identificamos que o B vale 5, medida da metade do eixo menor, e o A vale 13, medida da metade do eixo maior, tá? Então, você substitui aqui, ó, 5 ao quadrado, 13 ao quadrado, e 13 vezes 13, 169, 5 vezes 5, 25. Muito simples. Essa daqui é a equação reduzida da elipse. Agora a gente vai para o item B, ó. Então, segue a minha setinha. O item B, também, ó, ela está no... Os focos estão no eixo X, tá? Então, vou utilizar essa equação. Eu tenho o valor do eixo, da metade do eixo menor, ó, o B vale 6, só que eu não tenho o valor do A. O A pega do centro até a borda. Eu não tenho o valor do A. Quem que é esse 8? É a distância do centro ao foco. Esse 8 vale C, tá? Então, eu tenho o valor do B e do C. Para calcular o valor do A, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar o teorema de Pitágoras, tá? Então, ó, eu copiei aqui, ó, o B vale 6, o A eu não sei, o C vale 8. Tenho essas duas informações para calcular o A. Então, vou utilizar aqui o teorema de Pitágoras. A ao quadrado é igual ao C ao quadrado mais B ao quadrado, tá? O C vale 8, 8 ao quadrado, 64, ó, 64. B ao quadrado, 6 vezes 6, 36. 64 com 36, 100. Qual que é a raiz quadrada de 100? 10. 10 vezes 10 dá 100. Então, o nosso A, então, a medida do centro até a borda aqui, ó, essa distância mede 10, tá bom? Esse 8 é só a medida do centro ao foco. Então, aqui tem mais 2 unidades. Então, o A vale 10. E aí, a gente vai pegar o B e o A e substituir na equação. Então, o A vale 10, 10 ao quadrado, 100, ó, tá aqui. O B vale 6, 6 ao quadrado, 36. Então, aqui tá a nossa equação reduzida. Bem simples. Vamos para a letra C? A letra C é um pouquinho diferente. Por quê?
A letra C, a elipse, ela tá no eixo aqui, ó, vertical, tá? Então, os focos estão no eixo Y. Então, lembra lá, eu vou ter que trocar aqui em vermelho, ó, o ao quadrado pelo b ao quadrado, tá? Então, vamos lá. Outra coisa que a gente tem. Então, o eixo maior tá no Y. Esse 12 é a distância do centro até o foco. Esse 12 não é o valor do A. Esse 12 é o valor do C, tá? Então, escrevi aqui, ó, o 12 é o valor do C. O eixo menor, que é o B, ele mede 5, tá aqui, ó. Então, a mesma coisa que a gente fez no anterior, quero calcular o A. Então, lembra que o ao quadrado é o B ao quadrado mais C ao quadrado, ou vice-versa, tanto faz. O C vale 12, 12 ao quadrado, 12 vezes 12, 144. E o B vale 5, B ao quadrado, 25. 144 mais 25, 169. Qual que é a raiz quadrada de 169? Que número vezes ele mesmo dá 169? Se o 12 vezes 12 dá 144, termina com 9, 13 vezes 13, tá? Então, o nosso A vale 13. Então, lembra que eu tenho que trocar aqui embaixo por conta do eixo, os focos estão do eixo Y, e aí eu faço essa troca. Então, vai ficar x ao quadrado dividido por b ao quadrado. 5 vezes 5, 25. E y ao quadrado dividido por a ao quadrado, tá? O a é o eixo maior, ele está no eixo y. Então, vai ficar 169. Então, está resolvido aí a letra C. Nós encontramos a equação reduzida. Agora, a número 2, eu vou precisar do exercício 1 para resolver. A número 2 vai falar o seguinte: determine as coordenadas dos focos de cada elipse no exercício anterior. Então, eu quero saber os focos do A, do B e do C. Vai lembrar aqui o que são os focos mesmo, a propriedade da elipse. Se você pegar um ponto qualquer, calcular a distância do foco 1 até o foco 2, vai ser uma constante que vai ser o tamanho do eixo maior, tá? Então, o foco, a distância do centro ao Professor, foco, é a medida do foco. Só um minutinho para não perder o raciocínio, tá? É a medida do foco, vai medir C. Então, o foco, ele é do centro até onde está marcado, F1 ou F2. Então, ele mede C, é o C que eu tenho que calcular. Pode falar. não, Pode falar. o que exatamente significa constante, assim, a definição da palavra Constante é um constante? valor que não muda. Por exemplo, aqui, Ah, ó, sim. aqui é 26, certo? O eixo maior. Você Sim, concorda comigo que esse eixo maior é 26? Você vai achar o foco sim. 1 e o foco 2. Se você pegar um ponto aqui em qualquer borda da elipse, pega um ponto, calcula a distância desse ponto até o F1, desse ponto até o F2. Soma essas duas distâncias. Sempre vai dar 26. Então, é uma constante. Se você pegar, pode pegar um ponto aqui, calcular as distâncias, sempre vai dar 26. Sempre vai dar a medida do eixo Ah, maior, sim. tá? É uma propriedade da elipse. Sim. Ah, eu tinha visto no livro, eu me entendi mais ou menos assim, que é isso mesmo que você está falando, né? A soma das distâncias de um ponto aos focos é igual a 2A, que é o eixo maior, né? Isso, muito bem, é isso mesmo. Ah, Eu sim, até aqui no coloquei um livro você vídeo para usa vocês assistirem, que o muita Kepler coisa. fala a distância da Terra em relação ao Sol, as áreas. As áreas são as mesmas, só que no mesmo intervalo de tempo. Aí explica um pouquinho do periélio e do afélio. Coloquei até um vídeo para vocês assistirem. E fala assim dessa relação. Bem legal essa parte. Mas é isso, é uma constante, é isso. Aquele valor que não vai mudar, sempre vai ser o mesmo. Por mais que você varie o seu ponto, pega um ponto aqui, ó, a distância do foco 1 até o 2 sempre vai dar 26. Sempre vai dar duas vezes o A, tá bom? Tá bom. Então tá, então eu vou continuar aqui. Então, no exercício 2, pede a coordenada dos focos. Então, vamos voltar aqui só naquela imagem, só para vocês relembrarem que o foco, ó, o foco mede C, né? Ó, a distância do centro até o F2, ó, do centro até o F1. É o C que eu quero encontrar. 2C, o dobro do C, é a distância focal de um foco ao outro. Eu só quero saber a medida dele. Então, basta encontrar o C, tá bom? Então, é isso que a gente vai fazer no exercício 2. Vamos lá.
Então, na primeira, eu já sei que o B vale 5 e o A vale 13, vamos calcular o C. Então, ó, A ao quadrado é igual a B ao quadrado, C ao quadrado, ó, mais B ao quadrado. Não, o C que eu quero encontrar, vamos isolar ele, vamos isolar ele. O B está somando, ele vai para o outro lado, ele vai subtraindo. Então, vai ficar C ao quadrado igual A ao quadrado menos B ao quadrado, tá? Então, o A ao quadrado, a gente já sabe que é 169. O B ao quadrado, a gente já sabe que é 25. 169 menos 25, 144. C ao quadrado é igual a 144. Como que vai ficar isso? Que número vezes ele mesmo dá 144? É 12. Então, distância do centro até os focos mede 12. Então, vamos voltar aqui, ó, setinha. Aqui, ó, eu vou ter o F1. Então, para a minha esquerda da origem, eu tenho valores negativos, né? Então, daqui até o 12, eu vou ter menos 12 unidades, tá? Então, a coordenada do primeiro foco, ó, menos 12 no zero. Meu segundo foco vai estar aqui, ó. Então, da origem do centro 0, 0 até o F2 é medir 12 unidades, só que esse lado é positivo. Então, ó, 12 no zero. Então, foco 1, foco 2. Tá aqui as coordenadas. Vamos para o próximo. B. B já está mais fácil, por quê? Ó, você já sabe que do centro a um foco mede 8. Aqui também é simétrico, vai medir 8. Só que como aqui está negativo, vai ficar menos 8 no zero. E aqui 8 no zero. Tá, ó, tá aqui. Na verdade, ele perde as coordenadas do foco, né? Então tá aqui, ó, menos 8 no zero e 8 no zero. Bem simplesinho. Vamos para o próximo aqui. Esse daqui, vocês têm que tomar um pouquinho de cuidado, por quê? O meu eixo maior, os meus focos estão no Y. Então, eu vou zerar o X e vou encontrar valores no Y. Então, ó, do centro até o F2, mede 12. Então, que ponto que é esse daqui no F2? 0 no 12, aqui, ó. 0 no 12. E o meu F1? Opa, se aqui tem 12, aqui também vai ter 12. Só que tá para baixo do meu eixo X. E para baixo do meu eixo X, o Y é negativo. Então, aqui vai medir 12 unidades, só que aí negativo. Então, vai ficar 0 no menos 12. Então, está respondido a letra C. Alguém ficou com alguma dúvida? Acho que é tranquilo, né? Você tem que saber o que é A, o que é B, o que é C. Se alguém quer fazer alguma pergunta, pode fazer. Antes da gente entrar no 3. Não? Então, eu Esse vou aí foi continuar. mais de boa. Oi? Oi? Esse aí foi mais de boa. Foi tranquilo. Mas observar a imagem, né? E definir as outras propriedades. Sim. E esse? Conseguiu fazer a 3? Sim, eu fiz metade, parei. Aí eu fiz a 4. Depois que eu vi que a 3 dava pra fazer, eu continuei. Vamos fazer a 3. A 3 ela é um pouquinho extensa. A gente tem que lembrar da propriedade, aquilo que você me perguntou, da constante, o que era a constante. Então, eu tenho que lembrar dessa propriedade da elipse, que a distância do ponto P ao F1 mais a distância do ponto P ao foco 2 é igual a constante. Essa constante é o tamanho do eixo maior, é o 2A. E aí a gente tem que lembrar também como que a gente calcula a distância entre dois pontos, tá? Então, vamos ler aqui a pergunta. Determine a equação da elipse, cujos focos são menos 12 no zero e 12 no zero. Então, como se eu tivesse essa daqui, só que na horizontal, tá? Como se ela estivesse na horizontal. E aí fala o seguinte, que contém o ponto P. Ponto P, quando x for 12, o y vai dar 27,500. Então, tem quando x for 12, né? Então, eu vou ter alguma coisa mais ou menos assim. Ó, o ponto P é quando x for 12 no menos 7, no 27,500. Então, um ponto aqui, e aí vai pertencer a essa elipse, né? Ela está no horizontal, vou ter um ponto na borda dela. Então, eu já tenho a informação do ponto e eu tenho informação dos dois focos. E eu quero saber a equação da elipse. Por que que me forneceu os focos e o ponto? Para eu utilizar essa propriedade. Distância do ponto ao foco 1 mais a distância do ponto ao foco 2 é 2 vezes a metade do eixo maior, ou é igual ao eixo maior, tá?
Com essa continha, o que nós conseguimos calcular? Nós conseguimos calcular o A. O C, a gente já tem, o C vale 12. Para calcular a equação reduzida, eu preciso do A e do B, não é? Então, o que eu vou fazer? Eu vou encontrar o A com essa igualdade. Depois que eu encontrar o A, eu vou precisar do B. Como eu já tenho o C, eu vou utilizar Pitágoras, tá? Então, vamos devagar tentar resolver essa questão. Então, já sei essa propriedade. E agora, eu vou copiar a fórmula da distância de dois pontos, ó. Como que eu calculo a distância de dois pontos? Então, vai ficar, ó, raiz quadrada, né, de x do ponto menos x do foco 1 ao quadrado, mais y do ponto menos o y do foco 1 ao quadrado, aqui, ó, essa primeira distância. Aí, mais essa segunda distância, ó, x do ponto menos o x do foco 2 ao quadrado, mais y do ponto menos o y do foco 2 ao quadrado, tá? Então, essa distância. Isso daqui é igual ao dobro do A, tá? A gente vai cair aí no finalzinho, numa equação do primeiro grau. Então, vamos lá. A gente tem que lembrar, ó, o x do ponto é 12, o x do foco 1 é menos 12. O y do ponto é 27 quintos, né? Dura fração, né? Bem chatinho quando tem fração. E o y do foco 1 é 0, tá? Então, do ponto menos x do ponto menos o x do foco 1. Então, vai ficar 12 menos 12. Menos com menos vai dar mais. 12 mais 12, ó, 24. Vai ficar 24 ao quadrado. Vamos aqui para o y. Y do ponto menos y do foco 1. 27 quintos menos 0, 27 quintos. Então, vai ficar 27 quintos ao quadrado. Vamos resolver isso, ó. 24 vezes 24, 576. 27 quintos ao quadrado, então eu vou fazer 27 ao quadrado, 729. 5 ao quadrado, 25. Tá aqui. Depois a gente tem que somar e encontrar a raiz. Vamos para o próximo, ó. Agora é o foco 2. X vale 12, Y 0. Então, vai fazer, ó, 12 menos 12, zerou. 0 ao quadrado é 0. Aí, 27 quintos menos 0 dá 27 quintos. Ao quadrado, ó, 27 ao quadrado, 729. E 5 ao quadrado, 25. Então, ó, tá diminuindo. Então, aqui você vai ter que resolver, ó, você tem um número inteiro, 576, mais 729. Mais 729 sobre 25, né? Então, o número inteiro mais uma fração. Eu já ensinei como que resolve isso daqui sem achar MMC. Pega o numerador, denominador. Pega 25. 25 vezes 576 mais 729. Isso que eu fiz, ó. Aqui. Então, 25 vezes 576 mais 729. Aqui, ó. 15.129. Lógico que aqui eu peguei a calculadora, tá? Então, aí eu calculei, ó. Eu também. Você tem a raiz quadrada de 15.129 dividido por 25. Raiz quadrada de 15.129, 123. Tá? Raiz quadrada de 25, 5. Ótimo, tem raiz exata, graças a Deus. Vamos para o próximo aqui. Esse já é fácil, porque, ó, raiz quadrada de 729, você já sabe que é 27. E a raiz quadrada de 25, você já sabe que é 5. Tá? Tudo bem? Aí eu resolvi aqui, é só somar. E aqui, ó, bem fácil também, porque você tem numeradores, denominadores iguais. Você tem uma soma de fração. Quando os denominadores são iguais, você mantém o denominador e resolve o que está em cima. 123 mais 27 vai dar 150. E 150 dividido por 5 dá 30. O que significa? O que é esse 30? O 30 é o resultado dessa soma aqui. Então, o 30 é igual a 2A. Você somou tudo isso e deu 30. 30 é igual a 2A, não é? Então, duas vezes que número dá 30? Duas vezes quem dá 30? Duas vezes o 15, né? 30 é o dobro de 15. Se você não sabe fazer de cabeça, o 2 está multiplicando, ele passa dividindo. 30 dividido por 2, 15. Então, o que você descobriu? Você descobriu que o A vale 15. Então, para jogar lá na equação reduzida, o A você sabe que é 15. E o B? B você não sabe, então você vai ter que usar o C e o A para calcular
o B, tá? Ó, ao quadrado é igual B ao quadrado mais C ao quadrado, ou C ao quadrado mais B ao quadrado, tá? Tanto faz. Quem que você quer encontrar? Não é o B? Isola ele, ó. O C ao quadrado tá somando, ele vai para o outro lado subtraindo. Então, vai ficar B ao quadrado igual ao quadrado menos C ao quadrado. O A é 15, 15 ao quadrado, 225. O C vale 12, 12 vezes 12, 144. 225 menos 144, 81. Então, B ao quadrado, 81. Você já pode parar aqui. Não precisa nem achar que o B vale 9. Por quê? Lá na equação, não está perguntando B. Eu quero saber o B ao quadrado, não é? Então, você vai lá, ó. X ao quadrado sobre ao quadrado, mais y ao quadrado sobre b ao quadrado, igual a 1. O a vale 15, ele ao quadrado é 225. E o b ao quadrado vale 81. Então, aqui a gente chega na equação reduzida da elipse. Dúvidas? Acharam difícil? Guilherme, você conseguiu chegar nesse É um resultado? exercício. Foi. É aquele exercício que você faz, cansa, passa pro outro, depois volta. Ah, é, porque ele é muito extenso aqui, ó. O duro é essa Sim, fração aqui. Esse 27 quintos é duro trabalhar com fração. Mas o bom é que no final deu tudo é. número inteiro, né? Sim. Graças a Deus. É que a fração. Um número quando acaba em 9 tem fração inteira, né? Ou Opa, não? pode Não. falar de novo. É um número. O número quando tem. Quando acaba em 9 ele tem raiz quadrada? Ou Nem não sempre, 19 necessariamente? não tem. É isso que eu pensei, verdade. 29 não. Então, acho que nem sempre dá certo. É 9, 49, dá certo. Agora, você pega, por exemplo, 19, 29, já não dá. Então, já furou essa teoria aí. Então, não dá para ser aplicado, Sim. tá? Vamos voltar Aham. aqui. Eu fiz até a 3. Depois que eu terminei de fazer essa 3, meu Deus. Daí vamos fazer a 4. Não é difícil, é que ela, né, você precisa digitar tudo isso daqui, é uma barra, hein? Vamos aqui na É 4. extensa, né? A 4 vocês vão tentar fazer ela. A 4, turma, vocês têm o seguinte, ó, x ao quadrado mais 3y ao quadrado igual a 6. Aí pergunta assim, ó, calcule a distância focal é de um foco ao outro, é o 2c. E a excentricidade. Excentricidade é o achatamento, é o C sobre A, né? C dividido por A, o valor do Ezinho lá. Então, são duas perguntas, mas ela é fácil, porque, ó, essa daqui, ela é parecida com aquela que eu passei Dos 400. aqui, ó. Isso aqui, entendeu? Ela é parecida, ela é mais fácil ainda porque ela não tem valor grande. Essa daqui tinha um valor grande. Então, o que que a gente fez aqui? Então, o que que as equações da elipse, elas têm em comum? Tudo termina em 1, né? Igualdade é igual a 1. Então, o que que vocês vão ter que fazer? Vão ter que pegar... Vamos voltar aqui. Aqui, ó. Esse 6 e transformar ele em 1. 6 dividido por quem? Dá 1. 6 dividido por 6. Então, vocês vão dividir essa equação inteirinha por 6, tá? Então, vai ficar x ao quadrado sobre 6, mais 3y ao quadrado sobre 6, e 3 dividido por 6, ó, vai ficar y ao quadrado sobre 2. Isso é igual a 1, tá bom? Então, aqui vai ficar o a ao quadrado vai ser 6, e aqui o b ao quadrado vai ser 2. Aí, o que você faz? Você calcula o valor do c. Muito simples, joga lá. A ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Muito simples. Aí você calcula aí, se você sabe o c, a distância focal é o dobro dele, né? 2 vezes o c. E a excentricidade, você vai pegar o c e dividir pelo a. Muito simplesinho, tá? A gente tem valor pequenininho, vai ser bem tranquilo para fazer essa número 4. Tudo bem? Eu acho que já passou da hora, agora eu vou ter que entrar Tudo. no segundo A, tá, turma? Então amanhã eu vou começar a explicar sobre a matéria nova, tá bom? Tenta fazer esse número 4, se ficar com dúvida, eu ajudo a fazer, certo? Então, eu não vou perguntar se tem Beleza. dúvida agora, porque não vai dar tempo. Se tiver dúvida, amanhã a gente tira, tudo bem? Então, eu vou parar a gravação. E agora eu vou ter que entrar na outra sala.